Muito bem. Olá. Hoje nós vamos falar sobre os 3 passos para viver sem dívidas. Ok? Eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor e educador financeiro. Mas antes de nós começarmos desse jeito diferente, hoje que a gente vai tratar disso, pois tem já 1 ou 2 vídeos lá no canal falando sobre esse tema. Acho que mais até. Mas, como a questão de dívidas é uma constante, ainda mais num país que hoje a taxa de juro para quem toma dinheiro emprestado está 333% ao ano, dado recente, estamos em março de 2018, ok? Então, o tema eu acho que ele consegue ainda ter continuidade e a gente precisa estar falando nele, beleza? Bom, então, antes de tudo, ainda te peço o seguinte, vai lá, curte lá o canal, ou seja, vai lá e comente, deixe o seu like e aproveite também e curta a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro, ok? Também tem outra coisa, o sininho aí para você fazer ser avisado de quando tiver novos vídeos. E por fim ainda, saiba que o que nós vamos falar hoje é um pedacinho do nosso programa que nós temos já completo, que é Como Viver Sem Dívida. Hoje é um pedacinho aqui, uma amostra do que nós temos lá. Beleza? Então, vamos ver. Vamos entender um pouquinho disso que eu estou propondo aqui, que parece ser interessante. Vamos ver se é realmente na realidade daquelas pessoas que querem resolver o problema e por que isso é fundamental. Beleza? Então, assim, os 3 passos são, vamos de cara já revelar quais são os 3 passos, depois eu vou chegar no como que a gente vai trabalhar esses 3 passos. Bem, muito simples. O primeiro é listar as suas dívidas. Nada mais simples do que isso, né? O segundo é gastos, cortar gastos, controlar, adequar o padrão de vida. E o terceiro, reserva de emergência. Deve ter uns 2 ou 3 vídeos. Mas eu quero inovar e expandir um pouquinho esse conceito de reserva de emergência hoje, tá? Bem, a ideia é ser um vídeo bem rápido e mais pontual e que ele exerça uma influência nas suas ações do dia a dia. É sempre essa a minha intenção, essa que é a verdade, tá? Então assim, vamos para o primeiro passo então, listar. Como listar? Listar quer dizer o seguinte, você vai fazer o seguinte, aqui tem um exemplo para facilitar, eu já deixei pronto para a gente não precisar gastar tempo e ir anotando. Imagine uma situação em que você tem lá, por exemplo, 5 contas que fazem uma dívida. Um carro, acompanha comigo aqui, tá? 10 mil reais o total da dívida. Pega uma folha de papel, você fazer a mesma coisa que está aqui. Aí você tem uma parcela de R$1.000. Tem um empréstimo, não importa de que tipo, num banco, não importa que espécie de empréstimo, que tem um saldo lá que você está devendo 5 mil e que a parcela é R$500 por mês. Depois tem uma loja 1 que tem um saldo de 3 mil e uma parcela de 300. E depois ainda uma loja 2 com um saldo de 2 mil com uma parcela de 200 e mais um outro banco com um saldo de 1.000 com uma parcela de 100. Aí é o seguinte, você tem na verdade nesse momento 21 mil de dívida. Então é o confronto com a situação. Eu tenho 21 mil de dívida, eu não tenho só a parcela. A sua visão muda. E de parcelas eu tenho 2.100. Ok? Então, só colocar no papel já é um momento de conscientização para começar a entrar em ação. Quando você faz isso e escreveu, você não deixa de lado mais aquilo como uma coisa para ver depois. Ela tem que ser resolvida. Às vezes é duro, mas essa dureza, ela depois se transforma numa sensação boa, que você dominou aquilo que era uma coisa estranha e que incomodava. É assim na maioria das pessoas. Bom, ok. Bom, você já então listou as dívidas. Agora, vamos fazer o seguinte. O que é antes de aprofundar, aqui eu tenho um detalhe que é muito legal, que eu quero que você acompanhe bem calma comigo. Depois eu volto aqui. Mas o cortar gastos e controlar gastos, o que significa isso? Bom, quem já tem um controle, você pode aprimorar. Quem não tem, é necessário fazer. Você precisa saber quanto que você gasta diariamente e tem aí planilhas, eu tenho inclusive à disposição para você, só me pergunta, me peça que eu vou fornecer de controle de gastos diários e o orçamento para 12 meses. Quanto que você gasta nos próximos 12 meses, quanto você ganha. Eu não vou me deter muito nisso aqui porque eu vou me estender num ponto só, mas cortar gastos é tomar consciência de onde é que está indo o seu dinheiro. Ok? Isso é fundamental. A partir de hoje, então, você tem que trabalhar isso. Não só botar os números lá, você tem que controlar isso aí e tem que ter como meta diminuir. Normalmente se consegue 20% na primeira vez.
tá? Só para estimular. E depois a reserva de emergência, tá? Então, assim, depois eu vou voltar nas dívidas, como fazer isso de uma forma que você consegue sair mais rápido das dívidas e por que você deve e precisa e é necessário fazer isso, tá? Mas vamos à reserva de emergência. Nos meus vídeos lá, que eu falo de reserva de emergência, você tem um conceito tradicional, ótimo, e que tem que ser mantido, e está aqui também, que é o seguinte: você, para situações de quem é empregado, para enfrentar situações de desemprego, tem que ter de 6 a 12 meses o equivalente à sua renda. Então tem que constituir essa reserva como se chama de colchão de segurança, para que isso sirva então de suporte para uma eventual situação de ficar sem emprego até conseguir uma nova recolocação. Para quem é autônomo e tem renda variável, tem picos de alta e picos de baixa. Então a reserva de emergência é para se garantir por um período de 6 meses no mínimo, tá? Para momentos que, por exemplo, tenha crise, problema de mercado, etc. Então, se você tem uma renda média de 5 mil por mês, tá? Você vai ter uma reserva para 6 meses de 30 mil. Então, essa é a primeira coisa para fazer para não entrar em dívidas. Porque como é que as pessoas entram em dívidas? Primeiro, porque não pararam para fazer algo como nós estamos fazendo aqui, uma conversa e entender o mecanismo. Então, assim, quando você gasta dentro do seu orçamento, quando você gasta dentro da sua renda, em outras palavras, você não entra em dívida. Se você tem reserva de emergência, você também, se surgir uma situação, um imprevisto, você tem uma reserva para atender isso. Então você não entra em dívida. Então, viver com dívida é um grande equívoco e é algo que condena o seu futuro financeiro. Eu já falei isso outras vezes, não quero assustar, mas essa é a grande verdade. Tá certo? Bem, então assim, falei do listar, da importância dos gastos e da reserva de emergência. Mas vou ampliar um pouquinho a reserva de emergência e depois vou voltar lá. Bom, reserva de emergência é o seguinte: além dessa que eu acabei de falar, de ter 6 meses a 12 meses da renda, eu tenho mais 2 sugestões que eu acho fundamentais. Você ter um colchão pequenininho de 500, 1.000, 2.000, enfim, que é para aquelas pequenas emergências mesmo. Então você vai juntar até chegar a esse valor. Quando surgir essa emergência, do tipo, estragou alguma coisa na casa, o pneu tem que trocar, você vai lá e não vai entrar em dívida, vai pegar dessa reserva. Em seguida, meses depois, você vai encher essa reserva de novo. Então, uma reserva pequenininha, tá? Bom, a reserva de emergência grande é essa que eu falei. É um plano para chegar a esse montante. E aqui uma coisa que é importante para pensar num plano maior ainda. Para um segundo momento, você está com a situação financeira estabilizada, tem investimentos, está num outro patamar. Então tem uma reserva que ela extrapola, em termos assim, de tudo que a gente inclui nessa questão aqui dos 6 meses, 12 meses ou coisas pequenas, que é a reserva para contingências maiores. Tá? Eu não gosto de colocar nesse tom, mas assim, seguro de saúde, seguro de casa, seguro de carro. Por quê? Porque quando acontece alguma coisa nessa grandeza, tá, ela realmente compromete um orçamento e um planejamento. Então, em algum momento, é importante ter em mente que para ter uma blindagem completa das suas finanças, você vai ter que pensar nisso aqui. Num primeiro momento, não. É nesses primeiros passos aqui e depois naquele. Mas tudo isso é reserva de emergência. Certo? Então, quase chegando ao final, deixa eu mostrar para você como é que a gente vai fazer essa liquidação das dívidas rapidamente. O conceito é a gente poder demorar mais, mas eu vou rapidinho. Imagina que você tenha, então, aquele quadro que eu falei aqui, 21 mil de dívida, 2.100 por mês. E você quer acelerar e liquidar rapidamente isso. Como é que faz isso? Essa é a pergunta. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar as menores dívidas, a menor parcela. Aí você vai concentrar uma por uma. Você vai pegar, na verdade, uma dívida cada vez e vai fazer um plano para cada uma delas, começando pelas menores dívidas. Qual a razão de ser? Para motivá-lo a seguir nas demais. E, ao mesmo tempo, usar um processo de que o recurso que você vai liberando da liquidação de uma seja usado para liquidar mais rápido as outras. Então, vamos ver como é que fica nesse exemplo aqui. Vamos imaginar que você aqui tem R$100 que você está pagando em menor dívida. Tá? Todo mês tem isso aqui.
Mas lá em cima você tem uma outra meta junto aqui nesses 3 passos, que é a preocupação de gastar menos. Imagina que você então aqui gastou menos 100. Então você vai pegar esse menos 100, que é um trabalho que você fez, e vai somar nesse 100 que você já gasta. Você então tem 200 disponível. Esses 200 você vai colocar para pagar essa conta até liquidar. Quando liquidar isso aqui, você tem 200 livre. Aí o cuidado. Esses 200 não é para comprar outras coisas, não é para fazer novas contas. É para seguir o plano e liquidar a dívida. Você vai pegar esses 200 e vai somar na dívida seguinte, menor, que é de 200. Você então vai pagar essa conta de 2.000 com R$400 e vai liquidar mais rapidamente, na metade do tempo. E assim sucessivamente. Claro que quando chegar nas dívidas maiores, tá, você vai escolher aquela de maior taxa de juros. Nós estamos no Brasil, tá? Mas a sequência que eu estou falando, ela tem vários aspectos que eu estou tentando chegar naquilo que eu chamo que é a média ideal. Comece pelas pequenas para motivar, siga aumentando então e acelerando para liquidar mais rapidamente, e nas últimas você vai escolher a de maior taxa de juros, e aí sim trabalhe renegociando, colocando um prazo maior, tentando reduzir taxa de juros, mas ao mesmo tempo você vai fazer com que isso aqui seja já um processo mais seletivo, né? E aí chega o ponto que você vai liquidar todas elas no menor espaço de tempo. Essa que é a verdade. Tá? No prazo que está hoje, você vai ver que, bom, eu tenho um prazo. Às vezes, se 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu vou liquidar em 2 anos, 1 ano e meio. Feito. Bom, aí você diz, bom, tá bem, fiz isso. Agora vem, para encerrar, a grande sacada, a grande motivação. Por que você deve, então, ter um plano de não ter dívidas? Pelo seguinte, você chegou no final do seu projeto aqui de eliminar dívidas com 2.100 no seu bolso. E sabe o que significa esses 2.100 nesse bolso, a partir desse momento, no seu bolso? Significa o seguinte, você vai começar a investir. E agora veja 3 situações que eu anotei aqui. Se você investir 2.100 por mês, a uma taxa de 7% ao ano, aqui, sem tirar a inflação para as pessoas que já estão de olho aí, 7% também não é na poupança e nem é no Tesouro Selic, porque a taxa caiu agora, março de 2018. Mas você tem um mix, é longo prazo, e vai colocar algumas alternativas que rendem isso. Por exemplo, uma letra, um CDB de um banco que não seja dos grandes bancos, você ganha até 120% CDI, dá mais de 7%. Pronto, mostrei que é possível. Bom, tem a inflação, mas isso aí é outra coisa que, para efeito de exemplo, não vou considerar aqui. Então, 2.100 a 7%, 10 anos, você tem 359 mil. Os mesmos 2.100 em 20 anos são 1.065.000. E os mesmos 2.100 a 7% em 30 anos é 2.400.000. E aqui para fechar, o seguinte, para quem diz, bom, a inflação não está aí. Bom, reduz por 2 isso aqui. Você tem 1 milhão, de qualquer forma, em esse tempo de 30 anos, com essa conta que você fez, com esse planejamento, com essa organização. Ufa, eu tentei ser rápido, né? O ar está, inclusive, aqui meio escasso de tanto que eu falei, mas assim, a ideia era essa. Se não ficou claro, você comente, me pergunte e a gente faz algum complemento. Era isso por hoje. No mais, um grande abraço, sucesso e prosperidade.